Salmo 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Também por eles é ademoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder, juntos, como igreja, em liberdade, compartilharmos a tua palavra e meditarmos nela. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo que o Senhor possa falar conosco, ao nosso coração, e nos encher, Senhor, da tua palavra. Mostra-nos a tua glória, é o que nós te clamamos, e muda nossa vida para uma vida que te agrade. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que há uns 6 anos atrás, eu fiz uma viagem de férias para Cabo Frio. Eu fui para uma praia chamada Praia das Conchas. É uma praia pequena. Do lado tem uma praia grande, que eu não lembro o nome dela. Mas eu e o Samuel, meu filho, fomos explorar um monte que tinha numa das extremidades dessa praia. E nós subimos, descemos, entramos no mato, subimos o morro, descemos o morro. Quando chega lá na ponta da pedra dessa praia, e a gente olha para frente, nós vemos a imensidão do mar.
tudo na nossa frente era mar. Não tinha um pedacinho de terra. E você olha, você fica maravilhado com aquela visão. E o Samuel ali, eu não sei se ele estava com 10, 9 anos, ele suspirou e disse assim: como Deus é grande. Eu fiquei tão emocionado naquele momento, porque imediatamente ao ver a imensidão do mar, ele não disse, meu Deus, que marzão. Ele não disse, quanta água. Imediatamente, a mente dele conectou. Se tudo é tão grande assim, maior é quem criou. Meu Deus, é muito grande. Amém? Este salmo é um salmo maravilhoso, que começa com as maravilhas da natureza, a maravilha do universo. Nossa poesia em português é uma poesia com rima de palavras, né? Mas no hebraico, eu acho mais interessante, irmãos, é o paralelismo de ideias. A poesia deles é comparar uma ideia com a outra. Tem uma sonoridade da língua também, né? Para quem gosta do som, acha bonito. Para quem não gosta, não sei, né? Eu acho bonito algumas coisas da sonoridade, né? Tem uma musicalidade, mas, sobretudo, eles comparam ideias. E este é um salmo que nós começamos com essas maravilhas da natureza, do versículo 1 a 6. A beleza do universo manifestando a glória de Deus. Do 7 ao 10, nós chamamos de parte normativa, porque ele vai falar da palavra de Deus. E as suas qualidades e as suas ações na nossa vida. E eu acho muito interessante um salmo que começa com a beleza do universo, mas ele termina com uma oração tão íntima. Eu fico pensando, de fato, nessa inspiração divina que começa, os céus proclamam a glória de Deus, e termina com, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração agradem a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, é maravilhoso esse salmo, e nós vamos caminhar um pouco meditando sobre eles. Nós gostamos tanto da paisagem, né, que a gente tem um telão aqui atrás da gente, passando paisagens o tempo todo. Eu não sei, às vezes, se ele me atrapalha ou me ajuda, porque, às vezes, eu me perco nas imagens e eu fico olhando para a beleza delas, né? Às vezes eu perco algumas palavras, mas eu não perco Deus de foco, pensando, Senhor, como o Senhor fez isso? Tem umas que têm movimento, eu fico vendo os movimentos, né? Teve uma imagem no louvor, a nuvem mexendo tanto, falei, meu Deus, como é que é isso, né? É bonito, não é, irmãos? Este é um salmo que nos ensina primeiro a contemplar, amém? Nós vivemos em uma era que olhamos muitas coisas, mas apesar de olhar, né, eu acho que nunca a nossa visão foi tão explorada com telas, né, desde a telinha do nosso celular, da televisão e de tantas outras, mas nós temos o nosso foco reduzido. A gente não consegue parar diante das coisas
e meditar. E já no primeiro versículo, o que o salmista está dizendo é: pare, contemple. Porque esta criação à nossa volta não é apenas um cenário. Se fosse só um cenário, já seria bonito demais. Mas ela é uma proclamação. Ela tem uma mensagem. Amém? Os céus proclamam, ou declaram a glória de Deus. E a força aqui, não é que ele fala pouquinho, não. É como assim, os céus falam muito, e com força, e com intensidade, e de forma intencional. Você olha para os céus, não tem como você ficar sem dizer glória a Deus. Ele está anunciando o tempo todo. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Parece uma simples repetição, faz parte da poesia Os Sinônimos, mas essa palavra anunciar, a força desse verbo é assim: ele te faz ver. Nós aqui na igreja fazemos muita pregação expositiva. Esse anunciar aqui é talvez o que mais se aproxime da palavra expositiva no hebraico. Ele está dizendo, quando você olha o firmamento, não tem como, ele vai te expor, ele vai, de fato, demonstrar para você, abrir os seus olhos para a obra das mãos de Deus. Amém? E então ele continua dizendo: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Essa declaração, irmãos, a força desses primeiros versículos está de fato nessas ações. E ele está dizendo, que um dia jorra de palavras para o outro dia. Esse termo aqui, declaração, é a palavra que deu origem ao termo profetizar em hebraico. É a ideia de borbulhar, fluir. Talvez seja a experiência que o Samuel teve à luz do dia, olhando aquela igreja, ou aquele mar. Ele não teve que parar e pensar, vamos fazer uma poesia, vamos elaborar um texto, vamos fazer uma... Não, fluiu espontaneamente. Deus é grande. Jorra de palavras. E ele está mostrando que nesse ambiente que Deus criou e formou, quando a gente para contemplar e para ouvir, a nossa mente vai se encher de muitas palavras e muitas declarações. Todos os dias estão ali. Uma noite revela a outra noite o conhecimento. Essa palavra revelar aqui é muito bonita, porque a ideia de vivificar é ligada com a ideia de Eva, mãe da vida. E é uma palavra assim, que é quase a ideia de que a noite dá a luz ao conhecimento para outra noite. Para os judeus, para o Oriente de forma geral, a gente ser um anfitrião, receber bem as pessoas, é uma coisa praticamente sagrada. É um ato divino, esse acolhimento das pessoas na sua casa. E a ideia aqui é que, como se à noite
Eu acho engraçado que para nós, a gente fala de noite, a gente pensa na escuridão, não é isso? As coisas que a gente não consegue enxergar. Mas não é isso que o Salmo mostrou aqui. Ele falou assim, não, de noite, Deus te acolhe. Sabe como? Ele abre a sua tenda. A ideia é que Ele descortinou os céus. E você começa a enxergar, então, de noite, quão mais maravilhoso é este céu que Deus criou. Não é? Porque durante o dia, nós não temos ideia de tantas estrelas, de tantas coisas, da própria lua, mas quando o sol se põe, é um descortinar de um universo ainda maior diante dos nossos olhos. É bom quando a gente está num campo, num lugar sem luz, e nós então podemos contemplar o céu estrelado. A gente contempla aquela faixa central da Via Láctea, brilhante, linda. Eu acho gostoso, maravilhoso, porque nós olhamos e vemos essa glória de Deus. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. Ele está então aqui nos dizendo claramente que não está escrito nos céus. Eles não estão falando de uma forma inteligível, mas sem nenhuma palavra, a mensagem deles está clara. Como Deus é grande, como Ele é glorioso e maravilhoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu não esqueço uma experiência missionária em Moçambique, com um senhor que eu o levava ao hospital, e nas idas ao hospital ele falava comigo, e eu perguntei para ele sobre como foi a conversão dele. E uma das primeiras coisas que ele me disse é que quando um dia ele parou para pensar, que ele olhava nesse mundo tão grande, os animais, as árvores, os céus, e ele pensando, de onde vem tudo isso? Como tudo isso se fez? E no dia que ele pôde refletir e pensar, os moçambicanos dizem assim, ó Deus fez tudo isso. O Deus é muito grande, Ele é o Criador, Ele é o poderoso. Não há barreira de linguagem. Então, no verso 4 diz assim, a sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Paulo parafraseia este versículo para dizer que o Evangelho vai até os confins da terra. A sua linha, talvez na versão de algum irmão diga assim, o seu som. Aqui, tem gente que gosta de dizer, essa tradução está errada, olha, estão todas certas, a sua linha, o seu som, está tudo certo. É poesia, quer que significar tudo isso mesmo. Mas essa palavra original, os construtores vão gostar disso, é a linha de medida de uma construção, é um prumo. Ele está dizendo que Deus não fez as coisas assim, fiz lá e deixei, não, Deus planejou. Deus planejou milímetro a milímetro de cada coisa. Que quando nós estamos contemplando, você começa a reconhecer esses padrões das medidas de Deus nas relações de todas as coisas na natureza, seja desde a terra até os céus que nós vemos da atmosfera, seja do universo extra-atmosfera que se revela
as noites. As medidas de Deus são vistas e reconhecidas. Os seus padrões, a sua geometria, a sua perfeição está em toda a terra. E ela vai de um extremo ao outro. Sabe o que ele está dizendo? Existe uma linguagem que Deus usa, que não existe tribo, cultura, língua, nação que não consiga compreender. É por isso que Romanos capítulo 1 diz que nenhum homem é desculpável diante de Deus, porque ainda que esta palavra não tenha chegado a ele, o falar de Deus pela perfeição da sua criação chegou. E quem parar para ouvir, vai entender. Eu creio que já contei isso, mas é uma coisa que me impacta muito. Eu, numa aula de pós-graduação, com um professor que não é cristão, e ele falando dos mecanismos da célula, do DNA e dos esquemas epigenéticos que fazem ligar ou desligar partes desse DNA. Ele mostrando toda essa perfeição. Quando ele chega no meio da aula, ele não aguentou. Ele deu um suspiro e disse assim: se você não acredita em Deus... Eu até pareci, uai, o tema da aula mudou. O homem está falando de célula, o homem nem crente é e agora virou pregador. Se você não acredita em Deus, eu até te respeito, mas para mim é impossível você olhar toda essa perfeição, esse código, esse funcionamento. Só uma mente inteligente pode ter feito isso. Quando você estuda, seja qual for a área dessa natureza, profundamente, você só vai chegar a uma conclusão: Deus existe, e Ele é grande, Ele é poderoso. E então, ele pega um exemplo desta criação, o sol. O sol é grande. E ele põe o sol, então, dizendo que ele sai da sua tenda. Ver o sol nascer é bonito, né, irmãos? Se pôr também é bonito. Minha janela é para o poente. Tem dia que eu fico lá, olhando o pôr do sol, eu acho bonito. E ele diz que o sol sai da sua tenda. Primeiro, ele faz uma comparação com o noivo. São duas comparações lindas que trazem muita alegria e muita energia. A nossa cultura é uma cultura muito centrada na noiva, não é, irmãos? Todo mundo para ver a noiva, é o vestido da noiva, a roupa dos noivos é tudo igual, né? Todo mundo quer ver o vestido da noiva, é o buquê da noiva, e todo mundo levanta, a noiva vai entrar, mas na cultura bíblica não é assim, o centro é o noivo. Para a gente, o grande dia é o dia do casamento, né? É onde as coisas de fato acontecem. Para eles, no noivado, o compromisso do noivado já significa assim: casou. Agora é esperar o tempo para concretizar as coisas, mas é ali no noivado que pronto. Está, né, resolvida a relação, né? Já estamos casados e o noivo vai preparar as coisas. E o dia do casamento é o quê? Quando está tudo pronto, né? O noivo aprontou a casa, ele vai sair exuberante de alegria. Pensa nisso quando você meditar na parábola das 10 virgens.
e lá vem o noivo com a sua comitiva. E eles vêm cantando, tocando, dançando. Ele está saindo da sua casa com toda exuberância para buscar a sua noiva. E ele vai pegá-la e levá-la para a casa deles, para a sua nova moradia. É essa figura que ele faz do sol. Lá vai ele, nessa alegria. Não tem como a gente não perceber a alegria, a exuberância dele. E depois ele diz, acho ainda mais linda essa ideia. Como um herói. Fala aí, vamos dizer juntos aí, herói. Não sei se disseram fraquinho, diz de novo, herói. Gente, não sei, herói me faz me sentir criança. Todo mundo gosta de herói, não é? Herói cativa todo mundo. O vigor do herói, seu poder para salvar, para resolver todas as coisas difíceis. E ele diz que o sol se alegra como o herói que segue o seu caminho. Não sei o que você pensa quando você vê o sol, né? Nós vivemos sol de Goiânia, né? Talvez a gente está mais alegre nesses dias, né? Vendo as nuvens são maravilhosas, Senhor. E ele diz aqui, não há ninguém que possa escapar do seu calor. Nós conhecemos isso bem, né? Mas se Deus te der uma oportunidade, vá ao Oriente Médio. Você vai descobrir o que é calor, é lá. Você vai descobrir que eu pensava que eu sabia o que era calor, porque eu sou de Goiânia. Mas agora eu descobri o que é calor, porque eu pisei no Oriente Médio. Não é difícil, né? O calor do dia deixar uma noite de 40 graus. Né? Porque graças a Deus está fresco, o sol já se foi, está só 40 graus. Nós podemos até trabalhar melhor nesse horário. Né? Mas a ideia é, ninguém se esconde do calor desse sol. Ele é inevitável. Você pode entrar na casa, você pode fazer o que for, mas o calor dele vai estar lá. Você pode até tentar fugir da sua luz em uma caverna, mas o calor dele você vai sentir. É assim que o Senhor trabalha em nossas vidas. E então, ele, sem nenhuma pausa, sem nenhuma explicação, ele entra e diz, a lei do Senhor é perfeita. E refrigera a alma. Restaura a alma. Existe um modo de interpretação dos salmos que nós chamamos de quiasmática, onde a ideia principal dos salmos está no centro dele. E esse versículo é o centro desse salmo. Todas estas coisas é para você saber de uma coisa: a lei do Senhor é perfeita. E ela restaura a alma. Não há nada que esteja errado na sua vida, desgastado, destruído, arruinado, que a perfeição da palavra de Deus não possa restaurar plenamente. Meditando na criação, meditando nos dias da criação,
na precisão de Deus de fazer todas as coisas, na exuberância do sol, das estrelas, ele chega a uma conclusão. Nós temos sim uma revelação geral de Deus. Versículo 1, a glória de Deus. Nós cantamos aqui tantos nomes de Deus, aqui tem alguns. E ele começa com El, o Deus Todo-Poderoso. É a glória do Deus Todo-Poderoso que a criação revela. É uma revelação geral. Ele é Deus, Ele é grande, Ele pode todas as coisas. Mas quando ele diz da lei do Senhor, esse Senhor agora não é simplesmente o Todo-Poderoso. Esse Senhor é o nome impronunciável de Deus. Ele está dizendo, a criação revela de forma geral o Senhor, Deus. Mas a palavra de Deus, ela revela o caráter dele. Ela te leva para um relacionamento pessoal com ele. Você fica sabendo quem ele é, como ele se chama. Você fica conhecendo a vontade dele, o desejo dele, os anseios dele para a sua vida. E quando ele se revela assim a você, quando ele revela o coração dele a você, através desta palavra, você chega a uma conclusão. Esta palavra é perfeita, porque este Deus é perfeito. Irmãos, é difícil a gente traduzir alguns termos desse momento do Salmo, porque a gente separa muitas coisas do que é e do que fazem. Mas aqui, irmãos, as palavras estão dizendo, não é simplesmente o que a palavra faz, é o que ela é. Porque a palavra não é simplesmente um livro, ela é uma extensão de quem Deus é. E ela é perfeita, porque ela é a expressão de um Deus perfeito. E se você para se relacionar com essa palavra, você vai ter a sua vida transformada. Não é coisa de intelectualismo. Eu não esqueço de um homem do interior do Nordeste, me dizendo que conheceu a palavra e saiu pregando a palavra, pouco estudo que ele tinha. E um dia ele pregando a palavra, alguém disse assim, quem me garante que esse livro foi escrito aí, como você diz, por Deus? Qualquer um pode pegar e escrever isso aí. E ele virou e falou assim, é verdade, qualquer um pode virar e escrever isso aqui. Mas no dia que a palavra de um homem fizer o que essa palavra de Deus tem poder para fazer na vida de alguém, aí é que está a diferença. É o poder que essa palavra tem de agir e de transformar as nossas vidas. Ela restaura tudo. E ele vai usar termos diferentes para falar dessa palavra. Aqui começa como a lei, a ideia de Torá mesmo, o conselho todo de Deus. Esse ano nós meditamos no Antigo Testamento. Por vezes ainda encontro irmãos que vivem em luta entre Antigo e Novo. Fica, ai meu Deus do céu, por que o Antigo? Nós vivemos no Novo, senão nós vivemos na palavra e a palavra é completa. E quem valida o Novo Testamento é que ela é um cumprimento do Antigo. E a Torá, o Pentateuco, 5 livros de Moisés, eles são o fundamento de toda a palavra de Deus. E tudo mais é um desdobramento dessa palavra. E em o Novo Testamento, em Cristo Jesus, nós temos então a realidade
de muitas coisas que são expressas com a sombra. Mas ele está dizendo aqui a ideia de todo o conselho de Deus é perfeito. E ele continua, o testemunho do Senhor é fiel. O testemunho, irmãos, é uma palavra usada para aquelas tábuas da aliança que ficavam dentro da arca. As tábuas onde Deus havia escrito e depois Moisés teve que escrever e ficou como um testemunho lá na arca. Ele está dizendo, o testemunho do Senhor é fiel. Ele é firme. Eu posso confiar neles. Eu posso depositar neles a minha fé. Fiel. Fiel, irmãos, significa cheio de fé. É aquele em quem você de fato pode confiar. Aqui no hebraico é de onde vem a palavra amém. Hoje eu não vou falar disso não, mas um dia eu vou ter a graça, se Deus me permitir, de compartilhar com vocês simplesmente o significado da palavra amém. Porque fidelidade tem a ver com isso. A palavra do Senhor é fiel. Nós podemos confiar nela, porque ela não falha. Ela dá sabedoria aos simples. A simplicidade aqui, os simples, irmãos, é a ideia do imaturo. Literalmente aquele que é levado por qualquer vento de doutrina. Ele está dizendo, a palavra de Deus vai te dar solidez para que você se torne uma pessoa estável. Já se sentiu instável? Já se sentiu Maria vai com as outras? Já se sentiu perdido de qualquer um pode me enganar? Já se sentiu assim, eu não consigo saber onde está o certo e o errado? E ele está dizendo, a palavra de Deus vai te tirar desse lugar e vai te levar a uma base sólida. Você vai se tornar firme, porque ela é firme. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Na ideia de que, irmãos, nós temos uma necessidade de saber entre o certo e errado. Sabe aquela alegria de quando você faz uma coisa e você percebe assim, acertei. Fui aprovado. Graças a Deus. Ele está dizendo, a palavra de Deus, ela te traz essa satisfação moral, de você poder ter alegria de ter uma vida que é aprovada diante de Deus. E então ele vai dizer, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Essa ideia de pureza é uma ideia, como em Tiago diz, que todo dom perfeito vem de Deus, porque Ele é o Pai das luzes, no qual não há nenhuma sombra de variação. É a ideia do apóstolo João na sua primeira epístola que diz, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Voltando para o sol, é como diz assim, olhe para o sol, é totalmente claro. Você não vai ver nada que não seja luz ali nele. E quando diz de iluminar os olhos, irmãos, talvez esse momento me faça lembrar de C.S. Lewis, de uma das citações dele sobre o cristianismo. Eu creio no cristianismo, como eu creio que o sol nasce todos os dias. Não porque o vejo, mas por causa daquilo que vejo, por meio dele. Porque essa ideia assim, a palavra de Deus traz clareza e vai te ver as coisas como elas de fato são.
O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Esse temor do Senhor, irmãos, não é a ideia simplesmente de eu temer a Deus, de ter um ato de temor, mas é o temor na ideia de a vida correta com Deus. De quando a gente diz, ali vai um homem temente a Deus, porque ele aprendeu a como se relacionar com Deus. Ele sabe como que Deus é glorificado. Ele se relacionou, lembra de Caim e Abel? É como se ele estivesse dizendo aqui, religião, irmãos, existem de todos os tipos, de todas as maneiras. Existe gente que diz, eu temo a Deus, mas eu me relaciono com Deus na minha maneira. Cada um tem seu jeito de se relacionar com Deus, não é? Aqui o que esse salmo está dizendo, não é assim não. Ele é Deus. E se você quiser se relacionar com Ele, existe um padrão correto de se relacionar com Ele. E é por isso que ele diz, esse padrão correto dura para sempre. Os ídolos, as religiões falsas, elas vão perecer, elas vão acabar. Mas aquilo que é feito num relacionamento correto com Deus, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são juntamente justos e verdadeiros. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces que o mel e o destilar dos favos. Irmãos, uma coisa é eu dizer que a palavra de Deus é mais desejável que o ouro, porque provavelmente a maior quantidade de ouro que eu tenho é essa aqui que está na minha aliança. Mas este rei Davi que falou isso, ele tinha muito ouro. Ele sabe o que significa ter muito ouro e ouro de boa qualidade, ouro refinado, ao tal dos quilates, Quem ganha ouro já quer perguntar, quantos quilates? Assim, aqui o trem está refinado, é ouro puro. Mas eu desejo mais a palavra de Deus do que isso. Mas ela não é algo só que se tem, é algo que a gente prova. Ela entra na nossa vida e ela é doce, ela é refrescante, mais que o mel e o destilar dos favos. Eu quero esta palavra. Fala comigo, ó Deus. Eu preciso da tua palavra. Eu preciso que o Senhor me restaure. Eu preciso da tua justiça e da tua verdade. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos meus. Então, dos que me são ocultos. Irmãos, santidade, biblicamente dizendo, na criação significa o seguinte: quando o sol nasce todas as manhãs e percorre o seu caminho, e ilumina, e faz aquilo que só ele pode fazer porque ele foi criado para isso, ele é santo, porque ele foi separado para isso. Quando uma árvore produz o seu fruto, o limão produz, o limoeiro produz o limão, ele está sendo santo, só ele pode fazer isso. E ele está enxergando esse padrão de cada coisa na natureza funciona como Deus falou. E a palavra de Deus revela esse caráter, essa vontade de Deus. E ele se pergunta, e eu? Eu vou me submeter a essa palavra e vou deixar ela me corrigir.
Nós temos a nossa leitura diária, irmãos, e nós não podemos fazer isso mecanicamente, mas nós precisamos pedir, Senhor, em nome de Jesus, que eu seja advertido por essa palavra. Nós somos os reis em esconder os nossos pecados. A maioria das vezes nós ainda reagimos como Adão reagiu quando Deus foi atrás dele. Adão, onde tu estás? E ele se esconde. Mas sabe, a primeira mudança que a palavra de Deus faz no nosso coração, nós cansamos dessa vida de esconder pecados. Eu não quero mais esconder, Senhor. Na verdade, o que me perturba hoje são os pecados que eu não consigo ver. Mostra-me pela tua palavra, porque enganoso é o coração do homem. Tem tanta coisa oculta, tem tantos pecados às vezes que eu posso estar cometendo involuntariamente, porque os meus olhos não foram abertos e somente a tua palavra pode me fazer enxergar. E então, no versículo seguinte, ele diz, da soberba. Talvez para a gente pareça um assunto diferente, mas a soberba aqui é a ideia daquele que se levanta contra Deus conscientemente. Deus diz assim, mas eu vou fazer assado. Então ele começa dizendo aqui, me revela e me salva, me purifica dos pecados que eu faço sem ter consciência. Não me deixa chegar à tua presença sem conhecê-los, mas livra-me mais ainda de ter consciência e mesmo assim decidir pecar. Porque quem não trata os seus pecados ocultos, amanhã vai estar pecando conscientemente. E quem decide desobedecer conscientemente, mais hora menos hora, vai ser assenhorado pelos seus desejos pecaminosos. Então ele ora, Senhor, justifica-me, salva-me. Porque se o Senhor assim fizer, então verdadeiramente eu serei livre. Então ele faz a sua oração final, uma oração de santificação, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, colocando primeiro o efeito e depois a causa, né? Se eu crer com meu coração e confessar com a minha boca, então serei salvo. É verdade que a boca fala do que está cheio o coração, mas tem horas, irmãos, que nós podemos maquiar as nossas palavras, mas nem sempre podemos expor o que está ocupando o nosso coração, porque é vergonhoso. E ele diz que as palavras da minha boca e essa meditação do meu coração agradem a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele podia ter terminado esse salmo dizendo, Deus Todo-Poderoso, mas ele termina de uma forma tão íntima e pessoal. O Senhor é a minha rocha, a minha vida está firmada em ti. Tudo nesse mundo se abala, mas o Senhor não se abala. Tudo nesse mundo muda, mas o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. O Senhor é essa rocha sobre a qual eu edifico a minha vida. Saber que o Senhor Deus é todo-poderoso é maravilhoso. Mas sabe o que é melhor ainda? É que Ele usa todo o seu poder para me redimir e para me salvar desses pecados, desde os ocultos, aquilo que está no meu coração, aquilo que está na minha boca. Ele é poderoso para me salvar. Vamos nos levantar. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é essa palavra encarnada. Se os céus proclamam a glória de Deus,
Se a palavra de Deus mostra o caráter de Deus, a minha pergunta para nós é: e você? Eu e você? As pessoas olham para a nossa vida e elas enxergam o Senhor? Sua oração essa noite é: assim como toda a criação está alinhada em revelar o Criador, assim como a palavra de Deus revela a sua vontade, a sua aliança, Senhor, esse ano eu quero ser um proclamador de quem Tu és, de que o Senhor salva, de que o Senhor restaura. Fale com o Senhor agora. Pai, nós Te louvamos por Cristo Jesus, a palavra de Deus encarnada. Nós Te louvamos por tão grande salvação, pela Tua palavra. Nós Te louvamos pela justificação, pelo Teu sangue que nos lava de todo o nosso pecado, tão grande salvação. Nós Te louvamos porque Tua palavra revela o Senhor na Sua grandeza, mas revela também toda a escuridão do nosso interior. Mas eu Te louvo porque essa palavra nos restaura. Pai, nós clamamos essa noite que os nossos pecados de fato sejam tratados diante de Ti. Nós clamamos por essa justificação, por essa santificação. Transforma-nos, Senhor. Faz-nos de fato brilhar nessa terra como luz no mundo. E que as pessoas possam ver nossas obras, nossas palavras e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Faz de cada um aqui um pregador, um evangelista, não simplesmente com palavras, mas com seu modo de viver. Que a nossa vida seja uma mensagem que alcance muitas vidas, Senhor. Faz de nós um outdoor do Evangelho. É o que nós Te clamamos e Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor